Olá, tudo bom? Tudo bem? Se não está, vai ficar agora. Começa mais um Nós por Nós, o podcast que é a vez, a voz e a imagem das artes visuais de Pernambuco. Aqui com a gente hoje e sempre, Ana Veloso, que é a criadora dessa empreitada, ela que inventou isso, não foi, Ana? Uhum. Diga sim. Sim, sim. Pronto, ela está muito tímida hoje, não é muito natural isso, mas ela diz que sim. E também os nossos convidados hoje são artistas habilidosos, são artistas de múltiplas funções. Hilton Duarte, tudo bom, Hilton? Tudo bem, tudo bem. Eu quero que você comece dizendo das suas habilidades artísticas. O que é que você faz? Aí eu esculpo, né? Modelo, pinto e também sou da música. É pouco ou quer mais? E está com a gente também aqui Passavante, que é outra pessoa habilidosa. Diga aí, Passavante, quais são as suas habilidades? Meu foco central é nas artes visuais, mas como eu sou uma pessoa que trabalha com escultura, mas também trabalhei com video arte, já trabalhei com direção de design, então eu acho que o centro meu hoje é trabalhar com as artes visuais. Certo. Então vamos lá. Você falou, o Hilton é do Cordeiro, né, Hilton? Isso, Você Cordeiro. falou aqui antes, ele falou com a gente que o Cordeiro foi considerado o bairro dos artistas. Eu não sabia disso. Então explica pra gente um pouquinho disso, porque é curioso, né? Isso aí, meu pai, né? Ele foi amigo de Corbiniano, né? Desse pessoal de Abelardo da Hora. E lá ele dizia que o Cordeiro foi o bairro, uma época, né? Na época dele, que isso lá pros anos de 50, 47 ali, foi considerado o bairro dos artistas, né? Tem muitos artistas que se reuniram ali no Cordeiro. E meu pai tem um ateliê, tanto é que o ateliê hoje é que é 156, que é na mesma residência, na mesma rua, Continua nativa, não é isso? continua nativo até hoje, né? A gente agora colocou o nome de ateliê 156, que é o número da casa. Certo. E Passavante, o que você está fazendo agora, nesse exato momento? Não, atualmente eu sou o presidente da associação, que é uma associação de artistas visuais, criado em 2023, Como é o nome? que é a Associação de Artistas Visuais Coletivo Raiz. Certo. E a gente hoje tem um espaço físico real na Rua da Moeda. Certo. Então a gente coordena lá atualmente 36 artistas que tentam se projetar para a sociedade como artistas visuais. E esse é um grande dilema, um grande trabalho a ser feito para os artistas entenderem como entrar no mercado de arte. Então, o Ok. papel da associação é projetar esses artistas no período que puder. Já chegamos a ter 46 artistas, tanto que alguns outros já saíram, já estão em outros lugares projetados a partir da associação. Pronto, vamos começar a contar essa história do começo. Isso começou no Nós por Nós, um movimento que Ana Veloso articulou, não é? Lá no Museu do Estado em 2023, não foi, Ana? Uhum. Aí eu queria que você contasse pra gente juntar as histórias. Depois da pandemia, o que estava acontecendo era o seguinte, era que estavam todo mundo muito disperso, muito solto. Então, conversando com o Rinaldo, que é diretor do museu, Rinaldo Carvalho, aí eu dizendo para ele, eu fui lá para pedir uma pauta, para ter um espaço, porque o museu dava de todo jeito, chancelava essa ideia, né? Aí fui para o Museu do Estado e comecei a chamar os artistas para criar encontro, simplesmente para a gente saber quem é que estava na área de arte, o que é que estavam fazendo e dali começar a cada um criar novos grupos e ter ideias para continuar e para movimentar, botar as artes plásticas, dar visibilidade mais às artes plásticas, porque estava todo mundo intocado. Por conta Da pandemia. do... Afastou, Exato. encolheu todo mundo para dentro de casa, certo? Muita gente A pandemia foi-se obrigou a gente a se embora também. recriar, não é isso? É, muita gente foi-se embora também nessa pandemia, então foi uma maneira da gente se encontrar para retomar a vida aos movimentos de arte. Eu estive em alguns desses encontros. Eu lembro que eram encontros semanais, não, É, mensais. Mensagem. Mensagem. Mensais. É. Toda quarta-feira, Não. Quarta-feira, Uma era vez nas por mês eram quartas. umas quartas-feiras. É, às É. quartas. Na primeira Quantos semana do encontros, mês, Ana, uma coisa aconteceram? foram 10. 10 É. encontros. Foram 10 Que aí eu fechei a eventos. pauta do museu de 10 encontros. E aí, desses encontros, surgiram várias coisas, inclusive o O coletivo coletivo. Raiz. O coletivo. Exatamente. Pronto, aí você já falou alguma coisa, eu queria saber porque, como é que assim, funciona o coletivo. Em 2023, é como a Ana está dizendo, todos os artistas estavam. Se o artista plástico já é um ator Uhum. muito individualizado, estava mais embutido ainda. Exato. Então a ideia era reunir todo mundo, como a Ana Veloso construiu, e a gente começar a ver o que cada um estava produzindo, o que era possível desenvolver para mostrar as artes plásticas em Pernambuco, que é muito forte, sempre foi. Né? O Albertinho tem até um livro muito bom, né? O Pernambuco Modernista, para que ninguém nunca ligou, e a gente sempre teve um movimento de arte muito forte em Pernambuco. Então essa rearticulação, surgiram vários grupos.
Agora, o do coletivo hoje é muito expressivo, porque ele consegue ter consistência e a partir do Nós por Nós, muitas pessoas passaram por dentro do coletivo, expondo. Então, a ideia central era um pouco o resultado do que a Ana falava, quando a gente discutia lá. Era o quê? Como é que a gente se reencontra e cria um movimento de arte? E criar esse movimento de arte era uma necessidade que Pernambuco sempre teve. Você teve sempre isso. Desde a Guaianazes, desde vários movimentos de arte que tiveram. Eu acho que o Grupo Raiz, nesse momento, ele teve uma força muito grande, porque o que é que vinha acontecendo? Muita gente, dentro da pandemia, se tornou artista. Sim, Pela ociosidade, por estar dentro de casa. Isso. Então, o Grupo Raiz abriu porta para esses novos artistas seguirem um caminho profissional. Porque até então a pessoa pintava, porque fez um curso online por conta disso. O Grupo Raiz deu a oportunidade de se profissionalizar, saber o que é artes plásticas profissionalmente. Sei. Eu queria perguntar a Hilton, porque Hilton é uma pessoa que participou tanto do museu, do Nós por Nós no museu, e também está no Raiz, não é isso, Hilton? Também, Tá. também. Como é que foi o impacto dessas duas ações coletivas para você enquanto artista? Para mim foi um divisor de águas, né? Assim, Olha aí. porque quando eu voltei da Alemanha, foi justamente por causa da pandemia, né? Eu tive que voltar por causa da pandemia. Então, eu voltei e decidi trabalhar aqui em Pernambuco, né? De ficar em Pernambuco e enfrentar aí o mar, né? O mar das artes, sabia que era difícil. Então, vi o convite na internet do Nós por Nós, né? Foi quando eu conheci a Ana Veloso, para mim, que é uma incentivadora cultural, uma das mais fortes para mim, na minha visão. Tanto é que esse podcast é mais um incentivo dela à cultura, né, de Pernambuco, a coisa artística. E de lá eu conheci Passavante, lá no Nós por Nós também, não foi Passavante? Foi. Que Conheci- me nos conhecemos convidou lá. para o Raiz, né? Assim, que é eu acho que uma coisa quase heróica, a coisa do Raiz. Né? Eu acho muito Sei. bonito, assim, ali no Recife Antigo, que é na ilha, né? E uma coisa que agrega, que dá E qual o possibilidade, impacto, assim? Você era menos visto, se tornou mais visto? bem menos visto. Você mexeu na possibilidade de comercializar suas obras, Com de receber convites, Com de uma coisa certeza, prática. com certeza, assim, eu vivia muito isolado. Tanto Olha. é que eu não conhecia quase ninguém do mundo da arte, principalmente de lugar nenhum. Eu vivia muito isolado, eu vivia muito de encomenda, me preparando para a FENEARTE, né? E vivia de encomendas e também da parte mais de artesanato. Mas depois do Nós por Nós, eu comecei a ser muito mais visualizado, né? Conhecer muito mais gente, entrar no circuito, Você né? furou a bolha. Com a ajuda de Ana Veloso, né? Pronto. Aí vai furando. Pronto. Você acha, faz aquela pergunta necessária que, enquanto pessoa negra, você sente mais dificuldade de furar essa bolha? Como é que é Não, isso? isso é uma realidade, né? Assim, é uma infeliz realidade, Certo. né? Mas assim, a gente também não pode viver uma coisa utópica, né? A gente tem que saber que a realidade é essa e se E acostumar enfrentar a com partir isso, se dela, né? acostumar com isso, Ou então né? enfrentar a partir desse dado de realidade, né? partir Não pra- ficar fantasiando. não fantasiar. Ah, E assim, muitos amigos dizem que eu sou complexado, porque Por eu, quê? eu, eu relato, né? Eu disse, não, cara, se eu fosse um cara complexado, como é que eu ia me envolver logo com artes plásticas, que é uma coisa muito elitizada. fechada, né? Então, Branca, assim, né? como é que Por eu vou final tocar das rock contas, né? Muito. dentro de uma cidade que assim, que ainda tem essa visão que o rock é uma coisa branca, né? Uma De coisa classe de média, classe né? média alta. Então justamente você, por se envolver nesses segmentos, você sentir na realidade, né? É constante, né? É ininterrupta, é o tempo todo. Então você vai se moldando a isso, mas é a partir do momento também que você vai entrando, vai conhecendo as pessoas, você vai ver que a coisa é também muito social, né? É muito mais social também. A coisa aí você vai quebrando, que as pessoas vão lhe conhecendo e você vai vendo que não é tão racial, é também muito social. Sei. Não é só cor, é classe, É né? classe É também. origem. E como a cor representa uma cultural, classe né? mais baixa, Sei. existe aí mais um preconceito. Vamos né? mudar classe baixa, não, porque a classe elite financeira do Brasil é baixa, né? Então, verdade. eu acho que a gente É tem que verdade. rever alguns conceitos. Por exemplo, elite. A elite do Brasil. Que elite? Financeira? É. Aí só tem dinheiro, não tem mais nada. Uma elite que não compra nem quadro.
Ó, você que é da elite, por favor, comece a comprar quadro. Eu acho. Pega bem, faz bem. E faz bem a casa alma. fica bonita, a alma É fica importantíssimo a melhor. gente divulgar. né? E agora, e uma coisa que aconteceu, que assim, desculpe cortar, mas que a Ana Veloso falou, essa coisa da reclusão dentro da pandemia, né? Mas para mim, aconteceu assim, a pandemia também movimentou o mercado para as pessoas ficarem em casa, né? Então, quererem arrumar a casa. Essa é uma nova Aí, dinâmica. eu vendi muito mais obras dentro da Online. pandemia. É online, né? Porque da não tinha o que se pandemia. fazer. Contato. Aliás, as pessoas não sabiam nem a casa que habitavam, né? Era. Aí de repente descobre, meu Deus, essa parede tá vazia, tá feia. É. Porque você tava todo Começa a dia ficar vendo todo dia dentro aquela de casa, parede. e você começa a se preocupar. Há da pandemia para cá, há uma mudança relativa no mercado de arte, porque a compra online hoje é uma realidade, você não pode negar. Não é fácil também, mas tem o mercado formal que você vai puxando pelas galerias, pelas grandes exposições, pelos spa de arte que está acontecendo, como o Artpack que aconteceu ano passado. Mas o mercado de arte online, ele hoje é uma realidade com um certo grau de consistência. Né? Ontem mesmo a gente estava conversando com o Bruno Albertini, ele estava falando isso. O mercado está em Pernambuco e no Brasil está bem quente nas áreas das Tá artes. aquecido. Está bem aquecido. Antes, Então, eu quero falar sobre isso. Agora, antes, só uma coisa, uma curiosidade. Na Alemanha, você vivia da arte também? Qual era o seu projeto na Alemanha? Eu fui através da arte, né? Através da pintura. Você acha que lá era melhor, mais fácil? É bem mais fácil. Por É bem quê? mais fácil. Porque as pessoas, além da renda, né? Per capita, né? Bem maior, as pessoas têm uma coisa cultural mesmo de valorizar, né? Ele valoriza a arte. E por eu ser de fora, eu Fica era mais mais ainda valorizado do que eu de valorizado. dentro. Muito mais Ou valorizado. seja, essa questão do mundo do santo de velho casa mundo, não faz milagre, é mais É. ou menos isso. Aí, então né? eu fiz o curso com uma professora que lecionava 30 anos lá em Hannover, Max Stenge. Fiz um curso com ela de 8 meses, né, para me aprimorar na parte de cerâmica, de queima, né, queima de esmalte e tinta sobre esmalte. Por causa disso, assim, ela viu a minha habilidade com a parte de modelar, né, esculturas. e disse, ó, você precisa aprender essa parte aí. E lá eu notava as pessoas que vinham comprar arte a mim, ele não dizia, olha, você tem que cobrar o tempo inspiração. Tempo de De inspiração. inspiração. Ou seja, a partir do momento que a pessoa lhe pede um quadro, você já está recebendo por que ele fez, porque tira você da sua rotina para você começar a pensar na obra. Pronto, eu quero dar um recado agora sobre isso. Porque eu vendo outro dia, nessas coisas de internet, milhões de pessoas falando, um francês, que é Paul Cabane, que é um humorista, ele disse uma coisa assim, que no Brasil o que custa muito é o produto e não o serviço. É. E que na Europa, mais ou menos, o que custa muito é o serviço, É. o trabalho. E o produto se adquire com muito mais facilidade. Você compra uma geladeira, você compra um carro, você compra um sapato, você compra uma roupa. E aqui a gente meio que inverte as coisas. Com E você certeza. vai vender um quadro, a pessoa olha assim, não pensa no tempo de inspiração. Eu adorei esse negócio, porque vamos cobrar todos pelo tempo de inspiração. Ele pensa, porque ele pensa no material, tinta e tela, né? Ele faz uma conta só do produto, né? Não faz uma conta de quanto custou o tempo de criação e como é a criação de cada artista. E né? aquela coisa de você chegar num ponto de ter aquela expressão, porque você reflete, você observa, você sente. Você o mundo. estuda, você pesquisa. estuda, Lá nós fizemos, você lê. inclusive, vários cursos Uhum. no, É ou não é, Ana? no Exato. Coletivo Muito Raiz. maneiro. Não, No Coletivo Raiz, a Ana cobrava muito, a gente depois fez várias sessões de debate, acho que eu não sei se estava presente ainda, sobre precificar, Sim. que é uma coisa extremamente complexa precificar nas artes. Pronto, eu quero focar um pouco contigo agora. É o seguinte: essa questão de como você está à frente da administração do Raiz, né? Isso, o Coletivo Raiz. do coletivo. Você tem uma coisa administrativa, né? Então o artista, no geral, em todas as áreas, né? Ele tem um pouco de dificuldade com essa Tem questão. dificuldade de Então, entender. assim, como é que é um passo a passo? Como é que eu faço? Existe um caminho para viver de arte? Existe um caminho para viver de arte. Como é que a Você gente precisa faz? entender como é que funciona o mercado. É isso que a Ana diz. Como se profissionalizar. Porque, veja, pintar desde 5 anos, qualquer criança o faz. Certo. exato. Calma. Ana diz isso. Viver artista plástico é outra coisa. Ser artista plástico é outra situação. Então você tem que disputar o mercado, você tem que se inscrever em salões, você tem que tentar conquistar espaços em que você possa, de alguma forma, você ser classificado.
mas que isso ser premiado. Então, essa é uma situação em que você precisa disputar, como todo mercado. Precisa ter currículo, né? Precisa construir seu currículo. Então, você só E é... precisa trabalhar, porque um quadro só, um quadro, 2 quadros, você precisa ter uma produção, Isso. exercitar a pintura. Exercitar sua linguagem. Exatamente. Como é que eu tava dizendo pra Ana, a gente viu a obra ali, falou, eita, me lembrou de você, não, mas é minha. Aí você vai dizendo, pô, eu preciso olhar essas obras como é que ele faz as cabeças. Então, quando você olha para uma obra de arte do Hilton, você chega lá e diz, eu sei que é de Hilton. Aí você falou basicamente o seguinte: é você construir um currículo, participar de alguns editais, de concursos, Isso. ficar E a partir atento à disso, movimentação desse mercado. fazer merchandising, ou seja, você tem que entrar, como o Wilton estava dizendo, eu estava isolado. Como é que você se projeta? Você tem que ir para o que está acontecendo no mercado. Você tem que visitar galerias, você tem que ver o que está acontecendo. Você tem que circular Você socialmente. tem que circular socialmente. Você tem que entendeu? estar no meio Você da tem que estar no meio dos artistas É. para poder trocar, aliás, Porque trocar inspiração. É. Isso que só concluindo assim, um pouco o que o coletivo faz. Quando a gente se reúne, você vê diversas produções. Então, às vezes eu fiquei rindo. Eu olhei para um quadro de uma amiga recente, Kátia, e disse, pô, Kátia, tu tá aprendendo com Clériston. Ou seja, o que aconteceu é que, como as obras estão tão próximas, você começa a ter fluência Exato. visual, né? Que a gente aqui curte muito, Zé. Ou seja, quando você olha para a obra de alguém, você diz, pô, alguém parece que passou por você e cria deixou. um coletivo, né? E deixou Cria uma uma espécie de sequência. coletivo. Né? Você pega Ailton lá, tá fazendo escultura, a gente vai mostrar, a turma tá querendo interessar. A gente quase não construiu a ideia de fazer um centro de formação em escultura, não conseguimos ainda. Mas é pode ser interessante, ainda. pode ser. A gente tem, porque lá a galeria tem 4 espaços, né? 2 espaços são realmente de expositivos, que é um mais rápido e o outro mais lento, ou seja, um é mais longo, de longo prazo. E você tem uma oficina, né? E os artistas passam 2, 3 dias na oficina lá E o que pintando. aconteceu foi né, a quase finalização do palco, né? E a gente chegou a Estuário botar das um palco, Artes. porque às vezes nas quinta-noite tem gente que quer ensaiar. Aí Tem você gente diz, que pô, toca, eu né? tô livre, a gente tá com espaço livre, a gente aloca pra alguém. E Esse palco a- chegou. Existe, tá pronto lá. Então quem quiser tocar, como é que faz? Pode ir lá, pedir um espaço. Liga pra algum liga lugar. Liga pro telefone da galeria ou liga pro meu Onde é que tá o telefone. telefone da galeria? Lá no Instagram? No Instagram tá o telefone Qual da o teu galeria e tá o Instagram meu. da- O meu Instagram é o Passavante, é só Passavante, só procurar. Certo. Passavante e você Arroba encontra só. Passavante. E o do coletivo Raiz? Coletivo Raiz PE. Arroba coletivo Raiz Raiz PE. PE. Aí lá você você pode lá saber do você pode, por palco, exemplo, tem curso. Você tem acesso aos cursos. Tem acesso a gente tá montando agora para 2026, terça e quinta ter cursos, entendeu? Você consegue se inscrever nos cursos. Você consegue se inscrever e a gente chama de curso permanente, porque você entra, vai trabalhando ali. Nosso trabalho não é para quem está começando. A gente não tem nenhum grupo de trabalho para para quem quer aprofundar como ser artista plástico. Esse aqui é o dilema. Sei. Então a gente fez palestras sobre como você se posicionar, como você se comportar, a gente fez isso, fez precificação. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que os artistas gerem ali uma plataforma de lançamento de pessoas. Pra ele ter uma noção básica de como se faz uma exposição, né? Expografia, como funciona, entendeu? Como é que eu monto, como é que eu arrumo minhas obras. Essa aqui dá Então não certo com basta só uma aquela. habilidade, né? Ele pelo menos dominar que existe isso. Ele pode até contratar, terceirizar essa... Mas ele tem que ter o Mas ele tem conhecimento. conhecimento. Porque se ele não tiver, quem decide é alguém de fora. Sei. A não ser que você tenha um curador muito top, aí tudo E bem. muito amigo também, né? E dinheiro, né? Porque E nessas muito coisas amigo custam também, caro, né, meu né? filho? Porque Essas coisas custam caro. mesmo caro, às vezes, custa mais caro Mas você ainda. tem que, como a Ana disse, você tem que ter um domínio para dizer, não, eu acho que não dá para ser, né, Ana? Tem que ter Troca o- para ali, é. entendeu? Troca para ali. Eu tenho 2 provocações a fazer. É o seguinte, nessas exposições, a gente vê muito artista visitando artista. Então as vendas não são muito eficazes. Eu estou errado? Não, a gente Eu veja acho que bem. isso é por conta de um tempo que a gente vive. Isso. Nessa necessidade que a gente teve de se juntar, então, e essa quantidade de artistas que surgiram, então, se você vê os mais velhos, você não vê em exposição, vê raramente quando é mais de um amigo. Porque o pessoal, agora, esse pessoal novo tem a curiosidade, E a a necessidade? necessidade de estar junto. E a gente ainda está na conquista do consumidor de arte. Ou seja, o a pandemia consumidor ainda ainda está sendo tá- processada e digerida, é O isso? consumidor ainda está intocado, Tá. né? Esse é um dilema. Por exemplo, no nosso caso lá é um dilema grande. Assim. Como você conquista os clientes, né? Você imagina o seguinte: nós somos a única profissão que não pensa no cliente.
Não, nós pintamos, pronto, tu quer? Compre. Uhum. Veja, você vai fazer um carro, o cara faz não sei o que, quem é que quer o Estuda. tamanho, estudo, quem vai ser o seu público-alvo. Artista plástico é o público-alvo dele. Olha, e eu vou te contar uma coisa. Ele Falando... pinta e É, diz não- assim, ó, queres esse? Pronto, mas Queres aquela escultura isso de é Hilton? outra provocação. Então, assim, são várias provocações. Então, uma é a conseguir com que as pessoas comprem, ou seja, tornar aquele produto interessante para o Vendável. consumo, Para o vendável. consumo, vendável. Outra, aí você Isso. lança uma. Aí, Ana, tem a questão esse reencontro é necessário pós-pandêmico, onde tudo se desfaz para reconstruir e ver onde que isso vai dar. Esse processo ainda está sendo Exatamente. encaminhado, não é isso? É. Uhum. E também a questão do artista que pinta e pronto. Então, por exemplo, você vai para uma festa, o DJ ele não pode colocar o som que ele quer. Ele tem que convidar a plateia para dançar. E o artista visual, se eu estiver Aham. errado, vocês me corrijam. É idêntico. E o artista visual, ele pode fazer coisas porque ele quer. Porque na premissa de ser artista existe aquela coisa de uma expressão muito Dessa particular e liberdade, individual. né? Agora, Isso. Só uma coisa, aí veja só. Para vender, isso é uma provocação. O artista teria que entender qual é a necessidade do cliente. Então, por exemplo, o marketing hoje, ele não trabalha como quando eu era garoto, que o cara chegava com a Barça lá em casa para vender, ele passava 10 horas no pé do ouvido da gente, convencendo a venda. Isso. Hoje eles fazem um estudo e descobrem o que é que o cliente precisa. Tá interessante. Ele já chega com o seu produto na mão. agora, uma coisa, Edgar, é o seguinte: a arte, ela não é um produto qualquer, Pronto, né? essa é a Ela diferencial. sai de todo esse Lógica esse de mercado capitalista. Ela sai porque ela mexe com a emoção, ela Isso. mexe com o interior e eu acho que é uma necessidade, porque é uma coisa que ninguém dá para entender e descrever. Eu acho que o papel desse podcast, na minha visão, é fazer com que as pessoas se apaixonem, porque arte é paixão, para a gente atingir o mercado. Porque quando começarem a ver, porque eu digo, você veja o seguinte, um colecionador, como é que um colecionador de arte olha para as suas obras, para a obra que adquire? Eles olham com paixão, eles namoram, eles perdem tempo. E eu digo, a gente perdeu toda essa paixão. São pouquíssimas pessoas que estão no mundo utilizando desse movimento, sabe? Então, acho que as pessoas compram porque é moda, as pessoas compram para poder enfeitar uma parede. Então, não conseguem ainda. A gente está na busca de pegar o maior número de pessoas possíveis que elas consigam olhar para uma arte e se apaixonar por ela, certo? E ter o desejo de possuir e estar junto com ela. Porque, digo, é romper exatamente essa velocidade que a gente vem vivendo. Não, gostei daquele, serve para minha parede, bota ali, não sei o quê, e pronto, acabou-se. Observe quando uma pessoa gosta de arte, como ela entra no seu ateliê. Você já vê totalmente diferente. É uma questão de energia, é uma questão de emoção. Então, a arte está tão ligada nesse processo emocional que eu acho que a gente comparar e querer fazer uma receita de bolo para atingir esse mercado, eu acho que é meio complicado. Eu acho que a gente pode atingir com isso aqui que a gente está fazendo. Mostrando legal quem é essa a ideia. arte e quem são os O nós artistas. esse podcast tem essa função, ou seja, colocar na internet que existem lugares em que as pessoas Existem devem visitar. artistas. Existem Quem são os artistas. artistas pernambucanos? Quem são os artistas pernambucanos, então? Você hoje, é como o Wilton disse, qual foi o diferencial lá na Alemanha? As pessoas querem ver arte. Existe uma cultura de querer ver obra de arte. Uhum. E tu pode Teve reforçar isso. uma pessoa lá que ela passou umas 2 horas olhando uma tela lá. Olha só. Aí eu perguntei, ela fez, não, é que... E Eu quero assistir. várias outras, né? Eles ficam muito tempo assim, olhando. Você não tem essa cultura em Pernambuco nem no Brasil como um todo, desse olhar, como a Ana disse. Desse olhar. Você olha para essa obra e diz, essa obra aqui, eu estou interessado nela. Por Então, exemplo, de a gente- certa Eu forma, acho que esse, a gente esse fez- é um dos grandes focos da o da feeling da gente questão, trabalhar hoje é esse, isso que a Ana está propondo. porque essas pessoas são poucas, né? Veja aí, Sim. Olha, essas pessoas que admiram, como ela está falando, que tem esse potencial e essa que nela acontece a catarse, essa né? disponibilidade, né? Elas A são sensibilidade poucas, então para aquele reduz assunto, o mercado. Então, muito artista
ou iniciante da arte, ele passa a se voltar para o mercado, então fazer o que querem, o que vai ser Então, vendável, só né? uma pausa, então, para colocar. A gente está falando de um movimento praticamente numa contracultura, né? E porque a gente está numa cultura neoliberal, onde o consumo ele é o consumo do rápido, do fácil, frágil. e assim essa coisa cada vez menos tempo, né? Aquela história do livro Sociedade do Cansaço, que ele fala que o caminho agora é fazer o oposto, ou seja, menos pressa, menos objetivos de imediatos, ou seja, enquanto o coach a gente estimula uma sociedade da performance, então você sai para uma festa, você não só vai para a festa, você registra a festa. Você vai para a praia, você não vai mais para a praia conversar com seus amigos. Você faz daquilo ali posts para o Instagram, Facebook, você Vira sempre um jogo. comercializa tudo. Você é um produto De das você- Big Techs. Você. Então, Você assim, é um a produto das arte- Big Techs. Então veja bem se isso não é interessante. Então a arte tem dois momentos. Ou ela tenta abraçar isso e se encaixar como esse produto, não é? Que é uma possibilidade, né? Um caminho, Uhum. você. Não sei, não vamos criticar ninguém. E a outra é se oferecer como contraponto. E ter um pouquinho de paciência para colher o fruto. Tô certo ou tô errado? Quando eu comecei, um dos pontos que eu percebi para poder adentrar o mercado foi justamente eu escutar de muita gente dizer assim, rapaz, é porque eu queria que quando a pessoa vem pedir encomenda, né? Quando se trata de encomenda. Tem muito artista que eu já comprei e ele, assim, simplesmente ele diz assim, a gente faz do jeito dele. E eu queria uma pessoa que fizesse do jeito que eu queria. Então, aí eu vi aí um caminho. caminho, porque sem ser conhecido é difícil de você conseguir. Então vi, e isso também me causou também certos problemas, porque você vai fazendo tudo o que o outro quer, você vai ficando muito disperso do seu caminho. Você vai se perdendo, né, Ana? A Ana até me falou isso. Fui fazendo tanta coisa que eu vou me perdendo, assim, mas era uma questão... encruzilhada que pode lhe levar a lugar nenhum. E uma coisa interessante, existe o seguinte, habilidade manual é uma coisa, A arte é outra. a arte é outra. É verdade. Eu concordo. São duas coisas diferentes. Só exemplo. Então, quando você vai no ritmo da encomenda, você só prova que você é um artesão, um habilidoso manual. O artista, a arte ela tem que sair de dentro da alma do artista. O não coletivo pode ser- raiz é engraçado, assim, porque como nós ficamos ali na Rua da Moeda, você vem estrangeiros Uhum. e vem brasileiros, tá? Interessante. É bem curioso, assim. A gente teve um evento lá, que era uma exposição que estava acontecendo, que era sobre colapso, até que eu fiz, a última, e chegaram 2 alemães. Eles ficaram enlouquecidos com a exposição. Eles passaram horas vendo a obra. Eles passaram horas conversando. Aí você vê você vê um brasileiro, o cara vai e passa. É uma lamentável. Mas tem um brasileiro, outros, que eu acho Volta. diferente, que fica. Ele diz, pô, rapaz, quando entra na oficina, que é um espaço de criação, que lá tá tudo, aspas, desarrumado, enlouquece, diz, cara, que eu nunca vi um lugar desse em Pernambuco. Então, assim, esses exemplos, assim, que você vai vendo quando você bota paixão, Uhum. quando você não é um mero artesão. É uma coisa engraçada. Quando você obra para a obra do cara e diz, poxa, eu tive empatia com ela. Uhum. Isso é que é interessante, entendeu? Ó. É nisso que o coletivo faz um esforço, ou seja, como tem 36, um ou outro sempre alguém bate, entendeu? Alguém olha e diz, pô, gostei aqui da Inês. E a coisa entendeu? da produção, do ateliê também chama muita atenção, né? A coisa do ateliê sujo, né, Ana? Da coisa da produção. É, Chama pincel também para uma todo atenção. lado. O Porque ambiente, lá nós temos um lugar a que se chama... cenografia, né? A cenografia do ambiente é artista para todo lado, 3, 4, 5 pintando, de camisas, que tem gente pintando camisa agora pro carnaval, como o caso do Clécio, que tá fazendo uma loucura de pintar carnaval. Ele tá fazendo camisa exclusiva. Cada camisa é uma camisa para um bloco. É, o bloco. Veja eu que até vi uma, trabalheira! Veja que Eu trabalheira. até vi uma. Mas cada uma tá fazendo uma, com aquela emoção lá, de Isso pô, tô com os aí dedos tá fazendo uma coisa doendo. bem original, né? Assim, Super porque a turma interessante, pega, então. replica, né? Ele não, ele tá Aí você fazendo tem outro que... a mesma imagem, só que Ontem. formatos diferentes. Ontem, por exemplo, É como se a uma participa- por uma pegou o Rodrigo. uma- Era Uma. o que acontecia nas políticas de antigamente. Sim, Quando fazia os no braço. artistas É. se juntavam. E fazia no braço. É.
Então, assim, você tem exemplo. Aí quando a pessoa. Bruno teve ontem lá. E quando ele olhou pro Rodrigo, que tava pintando assim. Rodrigo Caramba, Rodrigo, tu não usa óculos. Não, você tem quantos anos? Ele disse, putz, não vai precisar mais de óculos. Porque ele faz uns detalhes, gente. Completamente diferente de todo mundo. Porque, ou seja, ele é bem desenvolveu geométrico, o né? estilo, entendeu? Como o Hilton tem lá um monte de obras, então, como tem eu, como tem Inês, como tem Cate Gama. Cate Gama, que tá com um espaço bonito agora, inclusive. Ah, Então, assim, isso é esse impacto, né? De Uhum. como você, é como a Ana diz, como você sai. Se não sai de dentro, o cara passa, olha e vai-se embora. ou seja, eu entendo que a pessoa tem que pagar o preço que a profissão pede, né? Assim, já que você está num caminho que não é tão rápido e tão assimilado pelo sistema, você vai ter que pagar o preço de fazer essa construção, né? E ao mesmo tempo, se você se arrepende, ah, meu Deus, eu deveria não ter feito. As pessoas que também vão no esquema rápido, naquilo que está estabelecido pelo sistema, elas também podem se virar num momento da vida, olhar para trás e dizer assim, poxa, o tempo inteiro eu fiz o que era mais simples, mais fácil. Você está me entendendo? Abre mão também de fatias e coisas incríveis, né? Com certeza. Agora eu acho que as coisas, ela acontece na arte, ela acontece diferente, que ela acontece meio mágica. Porque eu digo, quando se entra, não é um objetivo profissional, ou é um objetivo terapêutico, porque o povo, tudo que é doido gosta de arte, gosta de É porque Pega. existe a arte e terapia em si mesmo. não né? é A só arte tem esse porque, não é papel. porque exista, é porque ela é Ela é necessária. assim. Ela existe porque ela é Porque ela necessária, é curativa. porque ela faz Também parte. serve. É um processo da arte. Então, quando se entra, eu acho que não se entra. Quem entra querendo ser exatamente da profissão vai para a universidade. Eu acho que tem que ir ser por esse caminho. Certo. Porque a universidade é o primeiro caminho que forma. Porque tem Um caminho formal. é o caminho formal, que aí é onde acontece. Mas eu acho que a leva que a gente tem agora não foi. Tem muita da universidade, tem muita gente jovem sair da universidade. Agora tem muita gente que, principalmente pessoas de mais idade, que se aposentaram. Tem muita gente boa dentro desse processo. Que aconteceu por acaso, porque não era a proposta. Quando pegou de só, quando eu parar e puder, porque a pessoa já sabe que não dá tanto dinheiro. Quando eu me aposentar, que eu tiver um dinheiro, então vou pintar pelo prazer da profissão. Então, esse prazer, de repente, encaixa na história profissional, que vem as exposições e vem todo o movimento, Exatamente. que é onde vem Não, e a arte, a chave para se a arte transformar tem umas coisas profissional. malucas, assim, aquela. Eu esqueço o nome dela, Tânia, do Agente Secreto, aquela senhora de Sim. 78 anos. Ela agora é uma celebridade internacional, prestes a fazer 80. E uma carreira de 3, 4 de Bacurau pra cá, né? Pronto. Quer dizer assim, é uma coisa meio, né? Ela é mágica, é surpreendente. uma coisa assim de, É. a varinha de Varinha de condão, condão, plim, E a arte plim. é É o gato ela é daqui, tão é o gato diferente, do nós né? por nós. Aparece, E quanto desaparece. mais o profissional, o artista, ele fica mais velho, mais respeitado ele fica. Uma das raras profissões Outra observação interessante. que, assim, o É, a resto não, é o maturidade. contrário, mas a arte não. Quanto mais você tem mais respeito, Porque quanto mais é um tempo, trabalho mais- que é, se apura que com se a apura idade. com o tempo. A idade traz o conhecimento pelo acúmulo de tempo que De você vai... experiência, de experimentação. Então a arte, ela valoriza exatamente. Como as outras profissões, elas são mais, vamos supor, mais corporais, mais pesadas, então o velho se cansa. E o velho artista fica sábio. É. Então é uma maneira de... Basta um óculos num grau E mais isso que a legal Ana e falou. você enxerga o que está fazendo, né? E isso que a Ana falou, essa exato. coisa da Não, arte. e de repente, não precisa nem de óculos. Maria Carmen tinha uma coisa muito engraçada, que ela tinha horror a óculos. E a bicha não enxergava. E eu digo, ela disse, e Maria está sem usar óculos. Eu não vou usar, não, Ana. Eu pinto o que eu enxergo. Então, criava em cima Pronto. das dificuldades que tinha. dificuldades que tinha. Hilton, você estava falando, a gente. Não, eu tava falando assim, como ela falou, assim, às vezes a arte ela é tão profunda, né? Ela é tão De dentro pra fora. de dentro para fora, que quando você tá triste, você busca arte, né? Quando você tá tá alegre, você busca você busca arte.
Você de busca todo jeito, se tá expressar, com né? problema, você vai para eu vou fazer alguma A gente coisa. tem dois exemplos É. interessantes lá. Duas pessoas, você pega a Virgínia, ela foi ser pintora na pandemia. Na pandemia, Na Virgínia... pandemia, Virgínia Lucas, você pode ir Sim. lá ver as obras dela. Ela começou a pintar na pandemia, não tinha nada para fazer, já estava aposentada, não tinha nada para fazer. E hoje Mas isso é pinta muita muito. gente, É. desse esquema. A Dirce, que era do Tribunal de Justiça, é uma Disse aquarelista, qual- Camargo. Dirce Camargo, Certo. é uma aquarelista lá, você fica abismado assim, cara, ela soltando assim, mas assim, não, eu resolvi começar. E aí ela disse, eu não consigo, ela não consegue mais. É uma coisa que passou a ser uma expressão própria de como ela vê o mundo, entendeu? Então a arte tem que ser vista desse jeito. Os artistas sempre eles estão para ver como é que está o mundo. A história da humanidade é a história da criatividade. O Nicolelli disse num debate que eu achei ótimo, disse, a história do humano sempre foi a capacidade de, diante de problemas, eles achar a saída, né? Ele achava uma saída. Daí, e tudo que... Pinta na caverna, né, Dana? Pinta na caverna e o cara... Tem uma charge que eu gosto muito, que é uma caverna, o cara tá pintando. Rapaz, arranja uma coisa mais importante para fazer. Entendeu? Tu não vai, ninguém vai nem lembrar de tu, porque o outro tava fazendo um monte de coisa. E ele ficou lá nas cavernas, Até hoje. entendeu? Até hoje. E o cara, ninguém sabe nem quem é. É. Então, às vezes, essa expressão é a expressão do acontecimento que fica. Eu tenho a impressão também, pelo que eu ando ouvindo e falando por aí, lendo e tal, que o que eu ouço dizer é que com o desenvolvimento da inteligência artificial, até do Google já antes, dessas coisas de internet, dessa informação instantânea, o que vai diferenciar você, todos nós, é justamente o subjetivo e a criatividade, é o software, é o que está por vir, porque a inteligência artificial ela sabe de tudo de hoje para trás, né? Ela de tudo Ela só de sabe o passado. passado. Então É. tudo é para trás. Não é inteligência nem artificial. Nem, na ela não é verdade nem isso. inteligente nem artificial, como Nicolelli diz, né? É, Nicolelli É diz. que é um grande. É um composto de dados, né? É. E é é interessante. justamente isso aí, essa força do IA que dá força à coisa manual, artística, né? Porque Aí ela fica talvez muito a mais gente interessante. esteja Mas, ó, justamente no momento onde tudo isso que é essa nova evolução tecnológica. que é sutil vai começar a fazer de fato a diferença. Porque Mas a gente história já das tem artes, todo acesso ao. Só um exemplo, a história das artes tem muito isso. Como foi a tinta óleo? Né? A tinta óleo foi uma revolução. Mas o impressionismo, por exemplo, por que ele foi para a rua? Porque aconteceu um fato na indústria. Conseguiram fazer os tubinhos. Você não tinha tubinho de tinta. Aí o cara, agora eu posso ir para a rua, bota os quadradinhos ali e foi para a rua. E gerou um impressionismo. Né? Então, um efeito, às vezes, do lado de fora, como é o caso da IA, na época da fotografia, criou essa fotografia, o cara, pô, não vou pintar mais, para que pintar? Tem foto para fazer os registros. Mas as artes continuaram, a fotografia continuou e as outras continuaram. A IA é um pouco esse evento, se você souber vê-lo como uma ferramenta. Não, sim, apenas mais uma. sim como Não, ferramenta, mas também como um momento onde o que é concreto, aspas, né? Ele vai perdendo o lugar. E você não vai ser mais... Aqueles intelectuais da moda antiga que eram... falavam sobre tudo. Você não precisa mais decorar tudo. Você não precisa gastar o seu cérebro, ocupar sua cabeça com isso. Então, essa coisa do ser artista, provavelmente, isso é somente uma teoria, né? Isso é somente uma viagem. Isso vai ganhar um espaço mais importante a partir de agora, porque essa parte do grosso, do básico, do concreto, está resolvido. Do mesmo jeito que as pessoas não precisam mais ir para cacimba, pegar água, plantar para comer, e foram gastar tempo com outras coisas. Agora você não precisa nem para acumular conhecimento. Eu passei, essa coisa da tecnologia, eu passei agora, semana passada, eu recebi uma encomenda de fazer a escultura da pessoa, fazer a própria pessoa, Sei. só que pequenininha, tipo uma estatueta. E ele disse, aí eu perguntei, por que você não faz pela máquina 3D? Aí ele fez, Sim. não, quero não. Meus amigos fizeram pela máquina 3D, eu quero que você faça coisa manual.
Modele, Eu né? disse, mas eu não consigo replicar como uma máquina vai ter você perfeito, mas aí é onde está a arte, né? A Aí eu máquina entro- consegue replicar aquela coisa, mas Aí ele onde quer está o individual, onde é que tá, o único, o onde a exclusivo, pessoa se o individualiza. insubstituível, né? A sua digital. É a digital, com Pronto, certeza. gente, é o seguinte, a gente tem aqui esse gato de Alice que nosso amigo fez. Será que dá para Não, pegar é ele? Eu aquele, pego. é aquele ali. Esse gato aqui foi criado por nosso amigo Wilton. É o mascote, né, Ana? Nosso mascote aqui. Nosso do mascote Nós por aqui, Nós. ele aparece e desaparece. Ele é um gato treloso, alucinado, muito Como os louco, artistas. como os artistas. E aí tem E uma suas pergunta que a gente alucinações. finaliza, que é uma coisa provocativa. Primeiro para Hilton. Hilton, o que ou quem não vale o que o gato enterra? Rapaz, aquele que não busca arte. Aquele que não busca arte. Pronto. E você, Passavante? Rapaz, começando por Trump, viu? Não tem jeito, não. Eu acho que eu tô junto nessa. Começando acho por Trump e todos os que querem uma guerra, né? A gente vive um momento perfeito, de meu muitos querido. conflitos. E qualquer um que esteja nesse lado de querer destruir a humanidade precisa ser visto como o que não precisa ser. Não vale o que o Não gato enterra. vale o que o gato enterra, entendeu? Ana, se você pensou Rapaz, que é ia mais escapar importante que dessa, tudo. não vai. Ana, o que não vale o que o gato enterra? O que ou quem? Quem? Não, eu acho que eu tô com ele. Eu achei muito bem colocado e pro tempo que a gente vive, a coisa tá tão dolorida, tão sofrida. E que se a gente perceber, emenda com o Hilton, É, porque não tem arte. isso. Uma pessoa dessa, então, minha gente, olha, a arte não é uma coisa de luxo, a arte É uma não é um necessidade artigo, básica. não é um artigo alucinado que veio de Marte, não. A arte é a nossa saúde mental, é a possibilidade, inclusive, de viver num planeta com mais paz, com mais harmonia. Isso é bom, inclusive, para o bolso no final, porque o Não povo é só pensa em elitizada, dinheiro. né? É do É. povo. É uma arte para todas as pessoas. Eu acho bom, acho bom. Eu acho que deve convidar todos vocês que estão vendo, estão assistindo, a visitar os espaços de arte. Pronto. Esse é um estímulo que a gente tem que fazer, porque ainda é um movimento pequeno. Poucas pessoas acham que num espaço desse pode encontrar paz, entendeu? Mas pode encontrar muitas reflexões sobre si e sobre a obra. E eu acho que isso é importante a gente convidar. Convido todos a irem na Rua da Moeda, um espaço grande. Quando não é do E- número, 71. o teu é ateliê. Ateliê 156 no Cordeiro, Rua Gregório Júnior. E você, Ana, que agora você está de E- Ana mudança. tá de mudança agora da Eu agora tô com o ateliê A Bala da Bala, agora eu sou da Zona Norte. é encruzilhada. Você agora tá Qual- vivendo na qual o encruzilhada. Oxum já convidou ela. 167. Qual o nome da rua? Rua Otávio de Freitas, 167. Pronto, então, gente, nós temos 3 endereços, certo? Para vocês irem aí buscar um pouco de arte e reflexão. E a gente vai ficando por aqui, porque tem que acabar uma hora, como tudo, que é começo, meio e fim. Então é isso, obrigado, valeu e até o próximo Nós por Nós. Rufino.